Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia. Ontem nós falamos um pouquinho sobre santidade, nós fomos lá para Mateus 2, falamos ali dentro do contexto, falando um pouquinho mais sobre Jesus, né? Sobre os magos que foram ali, deixaram os seus presentes ali aos pés do nosso rei, quando ele recém tinha nascido. Ao cumprimento das profecias ali, os pastores sendo sinalizados de que um menino havia nascido, de que o rei dos judeus havia nascido, que o rei que hoje reina sobre todos nós, todos aqueles que querem estar com ele, querem ter na sua vida a sua proteção, querem caminhar com este Deus que derrama sobre nós esperança todos os dias, misericórdias todos os dias, perdão dos pecados todos os dias, e que nos aceita e vai individualmente ali lapidando o nosso ser, lapidando a nossa identidade, trazendo a nossa consciência quem nós somos. E nós vamos falar um pouquinho então a partir aqui do Lucas 2, versículo 41, Vamos passar rapidamente aqui sobre a infância de Jesus e depois vamos ali seguir o capítulo 3 de Lucas. Eu já quero orar para nós começarmos, para a gente conseguir seguir um pouco mais para frente. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pelo dia de hoje. Eu te agradeço porque hoje as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós. Hoje, Senhor, o teu perdão está sobre nós. Hoje, Senhor, nós temos a esperança da tua presença. Nós temos a esperança de que Tu és aquele que vai às nossas frentes, nas nossas aflições, de que Tu és aquele que nos segura pelas mãos, de que Tu és soberano nos céus, soberano na terra, de que Tu detens o poder e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor são para Ti, Jesus. Eu te louvo, te peço, Espírito de Deus, ser conosco agora nesses instantes, que nós possamos queimar por Ti, Senhor. Que o altar que há no nosso interior possa ser levantado às chamas altas de amor a Ti, de fé, de entendimento de quem Tu és e de entendimento de quem nós somos na Tua presença. Senhor, eu te agradeço, te peço, ser conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Lucas 2, 41, versículo 41. Jesus está ali conversando com os mestres da lei. Todos os anos os pais de Jesus vão ali a Jerusalém. Lá eles estão ali morando em Nazaré, que fica em torno de 105, 120 quilômetros de Jerusalém, que dá em torno de 2 a 3 dias de caminhada. Então eles se deslocam, era uma obrigação, digamos assim, de todo judeu que seguia as leis, comemorar ali em Jerusalém a Páscoa. Gise, bom dia, saudades, comemorar a Páscoa. Então eles se deslocavam ali das cidades, de toda a região para Jerusalém, e essa Páscoa era em torno ali, sempre fechava ou início de abril ou em março, e eles iam lá comemorar, adorar a Deus, e a Páscoa, na verdade, era uma lembrança da saída lá do Egito, né? A passagem foi eles comeram o cordeiro ali na última noite ali do Egito, como escravos ainda. Foram ali com o sangue do cordeiro, foram lá ali e selaram as portas para que os seus primogênitos não morressem. Então era uma identificação daqueles que eram do povo de Deus. Então, depois disso, os primogênitos ali do Egito morrem, todos eles, né? E então eles saem de madrugada ainda expulsos do Egito, rumo ali à Terra Prometida, e no fim acabam ficando 40 anos no deserto. Mas o contexto aqui dessa Páscoa é justamente isso, a comemoração da Páscoa é a passagem, a saída do Egito. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Cristo ali foi crucificado na Sexta-feira Santa e no domingo, ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive, está ali ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então vamos ler um pouquinho da infância aqui de Jesus.
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam, então ele também falava, né? Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. No contexto judaico, o menino, quando faz 12 anos, ele já está ali direcionado, deixa eu dizer certinho aqui, direcionado para fazer parte da lei, né? Então, com 12 anos aqui, Jesus já estava dentro daquele contexto ali. Deixa eu ver aqui. Não vou achar. Mas, enfim, com 12 anos, o menino judeu, ele já está ali inserido no contexto da lei judaica. Aqui, Jesus, com 12 anos, então, quando eles vão ali, e não por acaso, né? Os pais vão embora e ele fica ali no templo questionando os sacerdotes, questionando os mestres da lei sobre a palavra, questionando sobre e respondendo também, debatendo ali com eles. Então nós já podemos entender, e mais para frente nós vamos entender aqui a resposta de Jesus. Jesus já tinha no seu íntimo a certeza, né, o desenvolvimento ali do propósito que o próprio Deus já havia colocado nele. Então, 48 continua. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por você por toda parte. E aí, olha o 49. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer? Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Tantas vezes nós nos perdemos no propósito da nossa vida, tantas vezes nós nos perdemos na essência, naquilo que o Senhor colocou em nós, qualidades que Ele inseriu únicas em nós. Nós nos perdemos porque nós queremos fazer conexões com pessoas. Aqui ele obedeceu os pais, né, durante toda a sua infância, durante toda a sua jornada, ele foi obediente, ele não corrompeu, ele não quebrou a lei, porque a lei também nos fala que um dos mandamentos lá é honra teu pai e a tua mãe, né? Então ele não quebrou mandamentos, mas ele deixava bem claro o propósito de vida dele. Ele deixava bem claro, conforme ele falou ali no versículo 49, mas por que me procuram? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então, tantas vezes nós vamos fazendo conexões, perdendo a nossa identidade, perdendo o nosso propósito, ficando perdidos na nossa caminhada, porque nós não conseguimos andar sem essas conexões, e essas conexões muitas vezes vão fazer com que o nosso propósito seja desonrado, vão fazer com que o nosso propósito seja sem valor, né? Porque as pessoas não vão entender o que Deus está falando individualmente com cada um de nós. O Senhor, Ele fala de forma individualmente, eu não me canso de falar, com cada um de nós. E muitas vezes, aos olhos humanos, parecem loucura, mas lá no final, olha o que Ele falou com cada profeta ali. João Batista, que nós vamos ler agora daqui a pouquinho, João Batista foi levado para o deserto, viveu comendo ali gafanhotos, comendo mel, vestindo peles, porque ele tinha ali diante do Senhor uma caminhada, um caminho para seguir, e ninguém poderia impedi-lo disso. Então, que João Batista se exclui para ouvir a voz do povo. Não estou dizendo que nós devemos nos excluir socialmente, não se trata disso. Mas entender qual é o nosso propósito, permanecermos firmes
diante desse propósito, mesmo que o mundo esteja caindo ali, mas firmes diante da voz, a voz que o Senhor falou. E o Senhor, ele vai confirmando, não é simplesmente, eu vi uma vozinha aqui e o Senhor está me direcionando para isso. Não, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos caminhar com o Senhor para que Ele vá ali fortalecendo esse propósito e dando consistência a esse propósito ao ponto de nós entendermos, não, é isso mesmo, eu vou continuar aqui. E aqui capítulo 3, vamos falar um pouquinho agora de João Batista. João Batista é aquele que vem preparar o caminho para Jesus. Como? Gritando, clamando, chamando atenção para o arrependimento, para que as pessoas tragam à consciência os seus pecados e então se arrependam. E então se limpem, né? Limpem as suas vestes espirituais e possam entrar nessa jornada aí do caminho das boas novas, que é o caminho que nos leva ali à eternidade e que faz com que Jesus venha fazer morada em nós, que o Espírito de Deus esteja em nós e nos conduza em todas as coisas. Então as brechas dos nossos muros, os pecados, vão ser, os nossos muros de proteção vão estar ali levantados com a proteção deste Deus. Vamos ler então. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Aproximadamente ali em torno de 27, 28 depois de Cristo, certo? Até quero fazer uma correção, ontem eu falei sobre, não é uma correção em si, né? Mas de repente não ficou bem entendido. Aqui o perseguidor, né? Me fugiu o nome do homem, gente. E fugiu o nome do homem, gente. O perseguidor aqui, que era o rei ali dentro daquele contexto ali, ele morreu 4 anos depois do nascimento de Cristo, que quando José ali vai para o Egito, então se esconde dele, e aí depois o anjo vem e fala com José, diz, olha, pode seguir porque ele já não vive mais. Me fugiu o nome dele. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro, né? Daqui a pouco eu lembro. Voltando para esse contexto aqui, então, em torno de 27 anos depois de Cristo, em torno de 27, 28 anos depois de Cristo, João Batista tinha em torno de 6 meses de diferença de Cristo, de Jesus, né? Nasceu 6 meses antes, então o ministério dele começa em torno de 27 anos, 28 depois de Cristo. Então ele antecede ali a caminhada de Cristo e o ministério dele vai durar em torno de 3 a 4 anos. Eu creio que em torno, os estudiosos não são muito, não podem, né, medir com toda certeza, mas em torno de 3 anos de ministério mesmo, e falam ali que 1 ano ele ficou preso na prisão e depois foi decapitado ali. Herodes, é esse o nome. Então, quando Jesus fugiu ali, José fugiu de Herodes com seu filho e com a Maria, né, com Jesus e com Maria, então, Herodes morreu, o pai ali desses Herodes, né, porque nós vamos ver vários Herodes aqui no Novo Testamento, durante a igreja primitiva, e homens perversos, e um deles foi o filho do Herodes, o Herodes, né, segundo ali decapitou João Batista. Mas continuando. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, seu irmão Filipe governava Itureia e Traconides, e Lisânias governava Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias. Aqui Lucas, como historiador, né, ele coloca ali quem estavam liderando dentro daquele contexto para que quem lesse o texto entendesse em que tempo aquilo ali estava acontecendo. Então, os estudos nos dizem que em torno de 27, 28 depois de Cristo. Então, João Batista tinha em torno de 27, 28 anos dentro desse contexto. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João já vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão
pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Hoje, no contexto que nós vivemos, nós continuamos com o batismo, agora com o batismo, onde o Espírito de Deus vem e faz um selo no nosso coração, onde nós declaramos, aceitamos, Ana, bom dia, declaramos que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então esse batismo é como se ele nos limpasse. Morre a velha Andréia e nasce a nova Andréia, agora com um selo do Espírito de Deus, declarando que agora eu pertenço ao povo de Deus, agora eu pertenço a Jesus, agora eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então, aqui dentro desse contexto, João Batista começou a pregar aqui o batismo como se fosse uma limpeza, né? Ele dizia assim: arrependam-se, arrependam-se. Então, depois que as pessoas se arrependiam, depois que as pessoas declaravam ali os pecados para João Batista, ele os batizava como se fosse uma limpeza, antes que era uma preparação para a chegada de Jesus. E o próprio Jesus é batizado por João Batista. Ele não queria fazer isso, mas Jesus disse: é necessário que se faça, e foi feito. E uma voz bradou do céu, né? O próprio Deus falando: esse é o meu filho amado, falando para Jesus. Versículo 7. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? O próprio Espírito já se movia ali, né? E tantas vezes ele faz para nós, trazendo à consciência nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, para que nós possamos então nos redimir na presença do nosso Deus. Davi fazia muito a oração: Senhor, traz aquilo que está em oculto no meu ser, traz aquilo que está ali enraizado, né? Às vezes nós vamos cometendo pecados culturais, de padrões comportamentais que nós trazemos lá do meio onde nós fomos criados, que ali no meio onde nós fomos criados era normal, né? Um exemplo, a fofoca. No meio, muitas vezes, onde nós fomos criados, tem ali um contexto cultural de fofoca, de julgamento. Então a gente vai trazendo, né? Não, estou comentando aqui com a minha irmã, não, estou comentando aqui com a minha mãe, né? Sobre a fulana lá, a vida da fulana. Mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que da nossa boca saiam bênçãos para as pessoas que estão à nossa volta. O Senhor quer que da nossa boca nós possamos edificar outras pessoas. O Senhor quer que dos nossos olhos sejam olhos bons, que possam levantar as pessoas, que possam ajudar as pessoas. Então, contextos culturais que nós vamos trazendo. E esses dias eu até estava falando com uma pessoa e ela me falava que porque o pai da pessoa fazia de uma forma, e ela disse: e o meu marido, ele organiza as coisas da mesma forma que o pai. Sim, nós vamos trazendo situações, nós vamos trazendo tanto situações boas quanto situações ruins do contexto familiar, do contexto cultural, do contexto ali onde nós vivemos, nos criamos, mas o Jesus vem e nos diz: olha, vamos lavar aí, vamos alinhar aqui diante dos meus princípios. Então ele vai nos ajudando a termos a nossa identidade cada vez mais parecida com ele, com a dele. Então aqui João está ali falando para esse povo: olha, a raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. O arrependimento, muitas vezes, que nem Esaú e Jacó, ali quando Esaú foi lá e vendeu a progenitura dele para Jacó, e depois quando ali Isaac chama ele: olha, meu filho, vai lá, faz um guisado para mim, como eu gosto, vem aqui que eu estou quase morrendo, eu vou te abençoar como primogênito, né? Eram gêmeos, mas um saiu um segundo antes, então ele ficou com a primogenitura, que era
uma grande bênção ali sobre aquele que era o mais velho, que herdava ali as situações do pai, né? A herança do pai, e coordenava a casa dentro daquele contexto cultural. Então ele vai e vende, e a palavra de Deus nos fala que ele chorava quando soube que Jacó ali tirou a bênção dele, que foi lá, se fez através da ajuda de Rebeca. Leiam lá em Gênesis, através da ajuda de Rebeca, sua mãe, porque o próprio Deus já havia falado, enquanto eles estavam no ventre, a respeito daquela situação ali. Então ela tomou o posicionamento e fez ali com que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Então Esaú, quando volta ali da caçada, faz ali a refeição para o pai e vai ali receber a bênção. O pai disse: olha, eu já dei, eu já entreguei. E aí a palavra nos fala que ele chorou amargamente. Mas o choro dele não era um arrependimento por ter vendido a primogenitura. Então aqui João nos fala nos chama atenção para o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é aquele que nós não queremos mais aquele pecado no nosso interior. O arrependimento genuíno é aquele ao qual todos os dias nós vamos lutando contra o pecado que vai nos consumindo. Até que tal pecado X, nós, tivemos a vitória. Então nós vamos para o próximo pecado, vamos lutar contra o próximo. E assim nós vamos, até que Jesus venha. E aqui ele continua: não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Hoje nós vemos nos contextos religiosos, não é porque nós estamos ali dentro de um contexto religioso, frequentando uma igreja, que é o que Cristo nos direciona e nos pede através da palavra como princípios, e andem em comunidade, estejam juntos, mas não é porque nós estamos dentro de uma igreja ali, esquentando um banco de igreja, quando nós nem estendemos a mão para um irmão e nem estendemos a mão para um vizinho, estamos ali só na nossa individualidade, só no nosso olhar, né? Não é porque nós estamos dentro desse contexto que nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor. É um engano, é o que João está dizendo aqui para esse povo. Não é porque vocês são filhos de Abraão e estão dentro da promessa de Abraão. E aí ele fala, ele continua aqui: Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Deus pode fazer, até dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então, qual é o nosso contexto de vida hoje? Nós estamos verdadeiramente em Cristo? Nós somos verdadeiramente povo de Deus? Ou nós estamos vivendo uma ilusão religiosa? Uma ilusão de que esse Deus está conosco? E Ele não está. O nosso Deus, Ele é santo. E Ele quer que nós sejamos santos. 9. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as árvores. As árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. João 15 fala sobre a videira. Aqueles que foram cortados da videira e aqueles que foram enxertados na videira. Nós que somos os gentios, né? Nós fomos enxertados na videira. Aqueles que são descendentes de judeus que creem em Jesus estão na videira. Aqueles que são descendentes ali de Abraão e não creem em Jesus foram retirados da videira. Mas eles podem ser enxertados, conforme João 15 nos fala. Então aqui o Senhor, a Bíblia, ela sempre vai nos trazer essa referência como árvores, que nós somos como árvores. Lá, Ezequiel 37, se eu não me engano, deixa eu ver. Ezequiel 37. Não, 37 é do Vale dos Ossos Secos, 47. Nos fala aqui sobre um rio que cura. E nesse rio que cura, ele vai aqui nos falar no versículo 12, 47, 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão.
cairão e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio, que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então a água, ela é o próprio Espírito de Deus. As raízes são quando nós nos aprofundamos neste Deus, nos aprofundamos na palavra dele, então nós vamos gerar frutos. A Bíblia está repleta de palavras falando sobre árvores, sobre frutos, sobre folhas, e nós somos uma árvore na presença do Senhor. Conforme João 15 ali, nós estamos fazendo parte da videira, ele é a videira. E quando nós estamos ali fazendo parte dessa videira, as nossas raízes precisam ser raízes profundas. Então nós vamos gerar frutos em abundância, 30, 60, 100, né? Nós vamos gerar frutos na presença deste Deus. Então, voltando aqui para esse contexto de João. As multidões perguntavam, versículo 10, as multidões perguntavam, o que devemos fazer? 11. João respondeu, se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Então, o estar com o olho, com o olhar para a dor do outro, estar com um olhar de empatia para aquilo que está acontecendo com o próximo. Quem é o próximo? Aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Olhar com um olhar de empatia, olhando a dor, tentando entender as reações. Dividir o que nós temos. Aqueles que retêm tudo para eles. Não, eu não posso dar ali um pão para minha vizinha porque vai faltar para mim. Mas aí a fé dessa pessoa é zero. Porque a palavra de Deus nos fala que quando nós dividimos, nós recebemos 30, 60, 100 a mais. A nossa colheita, ela vai ser muito maior quando nós dividimos o nosso pão, quando nós dividimos as nossas vestes, quando nós dividimos o nosso tempo, quando nós investimos tempo em pessoas. 12. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Os cobradores de impostos os cobradores de impostos eram muito mal vistos ali dentro daquele contexto, porque eram ali judeus que estavam trabalhando para Roma, que estavam trabalhando contra os seus próprios conterrâneos, contra o seu próprio povo, ao ver daquelas pessoas. Então eram pessoas excluídas, eram pessoas que eram rejeitadas. E, no entanto, que o Senhor fez questão de chamar ali Mateus para fazer parte, Mateus que era um cobrador de impostos, para fazer parte ali dos 12 discípulos, dos 12 que seguiriam e iniciariam a igreja primitiva após a subida, a ascensão de Jesus. Então, esses homens também iam ali, esses homens também tinham seu coração quebrantado. Então, não julgue, não menospreze aqueles que você está vendo e acham que, e talvez lá no seu íntimo, talvez você nem fale, mas lá no seu íntimo você acha, oh, eu estou numa melhor situação que essa pessoa, porque essa pessoa está com esse pecado, olha a vida dessa pessoa. E o Senhor nos fala, o amanhã pertence a Ele. Viva o hoje, o amanhã pertence a Ele, porque hoje nós podemos estar numa condição, amanhã nós podemos estar em outra condição, e conforme nos fala Eclesiastes, o Senhor está no domínio de todas essas condições. O dia mau também provém, o dia bom também provém dele, né? Então Ele entende, Ele tem o domínio, a soberania. Vamos lá para Eclesiastes para falar uma palavra bem certinha, para não falar algo fora do contexto. Eclesiastes. Desfrute a prosperidade, Eclesiastes 7,
Vamos ali a partir do versículo 11. A sabedoria ainda é melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. 13. Aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nessa terra, nada é garantido nessa terra, somente a eternidade. Somente a aliança que nós temos com esse Deus, com esse Cristo. Essa aliança, quando nós nos esforçamos para estar com Ele, essa aliança, ela é definitiva. Essa aliança é aquilo que nós vamos viver verdadeiramente. Já passamos o nosso tempo, eu só quero... Vou mais um pouquinho, 2 versículos. E aí ele responde aqui para os cobradores de impostos, e aí no 14... E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. E aí o 15, todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo, eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O fogo lá do juízo final, né? João 18. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Hoje nós vemos uma leva enorme ali de cristãos conduzindo as suas vidas através do coach, né? Os ensinamentos coach. Mas mas vai totalmente fora, totalmente ao contrário à palavra de Deus, gente. Nós precisamos estar atentos por todas essas questões. Se nós estamos vivendo ou ouvindo algum ensinamento que está fora das Escrituras, nós devemos nos alinhar e dizer, não, peraí, colocar numa peneira, reter o que é bom, né? O que é bom do coach? O estar com os olhos em Cristo, no sentido que, não, Cristo vai me conduzir, Cristo é a minha salvação, Cristo é o que cuida da minha vida, Cristo é o que domina sobre a minha vida, independente do que aconteça. É com os olhos de fé. O coach, ele tem uma questão muito forte com essa questão, os olhos de fé. Mas, em contrapartida, aquele ensinamento onde eu tenho que ser o maior empresário, eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter isso, a teoria da prosperidade, né? Não está na Bíblia, gente. O Senhor, Ele pode nos dar tudo isso. Sim, eu creio. E nós podemos orar também, ó, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, para aqui acomodar minha família. Senhor, eu quero uma vida financeira estabilizada para pagar minhas contas, para poder fazer tal viagem. Se for da tua vontade, Senhor. Finaliza a sua oração se for da tua vontade. E se não for, Senhor, está tudo bem. Yasmin, bom dia. E aí tá tudo bem. Então, assim, gente, os nossos olhos precisam estar nas Escrituras. E então nós vamos ouvir os ensinamentos que o Senhor nos fala, que a palavra de Deus, a fé, ela vai crescer a partir do momento que nós estamos ouvindo também. Mas nós precisamos aqui nos debruçar na Bíblia, olhar para ela, estudar, e então nós vamos estar ali ouvindo as palavras que nós... Porque a internet está cheia de ensinamentos, está cheia de pessoas ali ensinando. Mas muitas vezes esses ensinos estão nos levando contra Cristo. E esse entendimento, essa atenção precisa estar em todo aquele que ama Jesus Cristo, que quer andar corretamente junto com Ele e satisfazer o coração deste Deus com as nossas vidas. Eu sempre peço para o Senhor, Senhor, eu quero alegrar
o teu coração com a minha vida. Então, endireita qualquer passo, traz a minha consciência, abre os meus olhos para ensinamentos que não provêm. E eu, ano passado, eu fiz um curso, e eu fiquei, nesse curso, eu fiquei maravilhada com aqueles ensinamentos, mas aí quando eu voltei para casa, e eu fui chamada a atenção por uma irmã minha, e ela me deu uma sacudida, eu disse, nossa, verdadeiramente é isso mesmo, isso está fora da palavra. Então o Senhor começa a nos alinhar e começa a ampliar a nossa visão e começa a nos dar o discernimento que vem através da sabedoria dele, através do Espírito dele. E eu vou finalizar aqui dentro desse contexto, com essa meditação, né? O Senhor, sim, Ele quer o melhor para as nossas vidas, mas nós não estamos imunes às aflições dessa terra. A única coisa que nós devemos ter em mente, em nossa consciência, é que seguir os passos, sabendo que este Deus está nos cuidando, sabendo que este Deus está nos fortalecendo, sabendo que esse Deus está conosco, sabendo que este Deus tem morada no nosso coração, tem morada no nosso interior, sabendo que este Deus ele tem o melhor para nós. Mesmo que nós estejamos aí num leito com uma doença, mesmo que nós estejamos com um projeto que não avança, mesmo que nós queiramos ali algo e o Senhor não nos dá, como eu já orei tantos anos, orei mais de 8 anos pela restauração do meu casamento, que foi destruído antes da minha conversão, mas o Senhor não me concedeu. O meu ex-marido não se converteu. O meu ex-marido acha que ele tem Deus e pronto, não se converteu aos princípios bíblicos. Então, mesmo que esse Deus ele não conceda aquilo que nós queremos, na nossa ação humana, no nosso desejo humano, ele continua sendo Deus. E ele continua sendo um Deus de promessas. E ele continua sendo um Deus fiel. E no tempo dele, ele vai nos entregar aquilo que vai vir com a boa, agradável e perfeita vontade dele. Não é a nossa. Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade. Nós oramos sim, o Senhor nos dá, muitas vezes coloca sonhos em nossos corações e nós vamos ali, colocamos ali no altar dele, mas talvez não seja o tempo de realizar esses sonhos. Talvez esse sonho não seja para você ou para mim e nós permanecemos. Senhor, obrigada. Lá em Filipenses 4 nos fala que orem, né? Não fiquem preocupados. Vamos ali rapidinho para Filipenses 4. Filipenses 4 e 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Paulo orientando ali o povo ali de Filipos. Da mesma forma, esse nosso Deus nos orienta através da voz de Paulo, através da voz de João Batista aqui, através da voz de Lucas, do texto. O Senhor é soberano e Ele vai nos conceder conforme Ele quer e conforme é o melhor para nós. E nós precisamos continuar com os nossos olhos fixos nele, independente de qualquer situação das nossas vidas. Ele é quem nos fortalece. Eu vou finalizar com uma oração, então, para esse dia. Hoje é o dia mais importante. Hoje. Quando nós olhamos para o hoje, nós cortamos, quebramos a ansiedade que insiste em nos fazer olhar para o amanhã. Nós quebramos todo o pensamento depressivo que nos insiste em fazer olhar para o passado. Nós quebramos as possibilidades humanas que nós colocamos na força do nosso braço quando nós depositamos a nossa vida aqui, ó, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fraca, pecadora, falha, mas fortalecida hoje em Ti. Então a minha boca vai começar a declarar o que essa palavra fala. Senhor,
Tu és o meu Senhor. Aqui dentro da minha casa és Tu que reina, Senhor. Na minha vida és Tu que reina, Senhor. Na minha vida financeira és Tu que reina, Senhor. Nos meus relacionamentos és Tu que reina, Senhor. Na minha saúde és Tu que reina, Senhor. Então vem quebrando toda a ansiedade, meu Deus. Vem transformando, aplainando o caminho. A Tua palavra nos fala que Tu és o Senhor dos exércitos. Vai à frente nas minhas causas. Senhor, está aqui essa causa. Me ajuda nessa situação. Senhor, sê comigo nessa situação. Vem abrindo portas. Este Deus é aquele que abre portas onde não há portas. Este Deus é aquele que abre janelas aonde não há janelas. Este Deus é aquele que traz à realidade aquilo que ainda não existe. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque nesse dia, Senhor, o Senhor nos fortalece. Tu és um Deus próximo, Tu és um Deus que está aqui conosco agora, nesse momento. Tu és o Espírito de Deus que fala conosco, ministra em nós e através de nós. Tu és aquele que vai à frente, derrubando todos os monturos, todas aquelas questões que vão sendo colocadas pelo inimigo das nossas almas para nos destruir, para quebrar propósitos, Senhor, para nos fazer regredir, para nos fazer cair, para nos fazer ficarmos prostrados. Mas a Tua palavra nos fala que Tu é a nossa força. A Tua palavra nos fala, lá em Salmos 91, Tu envia os Teus anjos para nos segurarem pelas mãos, para que os nossos pés não machuquem nas pedras. A Tua palavra também nos fala que Tu envia o anjo forte para estar junto conosco, nos protegendo e lutando à nossa frente. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque a força que nós necessitamos, nós temos em Ti, Senhor. Ó, Senhor, não deixa que os nossos olhos se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que estejamos firmes em Ti, Senhor. E então nós passaremos este dia, hoje, o dia mais importante, olhando para Ti, Senhor, e a cada passo, fortalecidos, a cada passo com a porção que nos é derramada por Ti, Senhor, a cada passo alimentados por Ti, Senhor. E Tu nos fala que em todo o tempo Tu estás conosco, quando nós estamos contigo, Senhor. E Tu nos fala que Tu nos amaste antes de nós mesmos Te amarmos, Senhor. Então a força que nós necessitamos hoje não está em nós, mas está em Ti, Espírito de Deus. Senhor, eu te agradeço e entrego esse tempo nas Tuas mãos. Sê conosco e nos faz, Senhor, chegarmos ao final desse dia, fazendo um levantamento de todos os nossos passos, entregando no Teu altar, Senhor, e Te agradecendo, porque nos deste vitória, Senhor. Vitória sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas fraquezas. Vitória, Senhor, na forma de conduzir os nossos lábios, a nossa mente, os nossos pensamentos. Leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos. Leva cativo todo pensamento que não provém de Ti, Senhor. Todo pensamento de derrota, todo pensamento de frustração, todo pensamento de incapacidade, todo pensamento de rejeição. Em nome de Jesus. E traz, Senhor, os pensamentos do alto. Nós somos mais que vencedores na Tua presença. Nós somos amados por Ti, Senhor. Nós somos cuidados por Ti. Nós somos a menina dos Teus olhos, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós somos povo Teu, Senhor. Nós somos ovelhas Tuas. Tu és o nosso bom pastor. E o bom pastor está sempre cuidando das suas ovelhas. E aquela que se dispersa, Ele deixa as 99 para buscar aquela que se dispersa, porque Ele a ama. E não faz acepção de pessoas. O Seu amor, Senhor, é único. E o Senhor cuida e fala conosco de forma única também, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Yasmin, bom te ver aqui. Ana também. Gese. Um beijinho, então. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos continuar nessa força. Até amanhã.